Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos nesse estudo Evangelho Rede Vivo, um programa de estudo continuado de iniciativa da nossa Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, que é o livro 6. Vamos interpretar a mensagem de Jesus, versículo a versículo, do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos transmitindo pelo YouTube. Eu não tenho certeza se o canal da FEB oficial e FEB TV já se arrumou lá para transmitir no Facebook. Mas a FEB Lives estamos transmitindo. Vamos ver quem já está aqui na nossa sala. Glaucia Araújo, Josemar Alves, a Gisele Tereza Baraldi, o Carlinhos Tariano, a Márcia Coelho, já estão conosco, sejam bem-vindos e devem entrar mais nos nossos queridos amigos que estão sempre conosco aqui. Para dar continuidade, então, ao nosso estudo, vamos convidar a Marluce para fazer a nossa leitura de harmonização e a nossa prece. Boa noite, Marluce. Boa noite, Janice. Boa noite, amigos. Estamos aqui, estudando Jesus, trazendo para o nosso coração mais pertinho seus ensinamentos. Com certeza, Marluce, tudo contigo. Muito bem. Vamos aqui à nossa leitura de hoje, que está aqui no livro Harmonização, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 6, intitulado Profetas e Apóstolos. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Jesus. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 49. E comenta Emmanuel para nós. Profetas e apóstolos não vivem tão somente nos círculos dos preceitos religiosos. Tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. O serviço nobre, em todos os tempos, requisita missionários da visão e apóstolos da ação. São eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviços inestimáveis à coletividade. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado. Sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia, experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhes fenecem a justa noção da soledade em que passam no mundo. Não se lhes perdoa a superioridade, nem se lhes entende a visão ou serviço nobre. Trava-se a luta. Às vezes, os trabalhadores são candidatos à posição de profetas ou apóstolos, porque o homem, em todas as circunstâncias, deverá a si próprio a elevação ou a decadência. E quando isso se verifica, a vulgaridade costuma vencer. Falha, em parte, a experiência de maior ascensão. Todavia, quando o profeta ou apóstolo já se identificou a exata união com Deus, torna-se elemento de trabalho da providência divina. Constitui-se em seu enviado na terra e, atropelado
esmagado, perseguido, o trabalhador fornece testemunho em si mesmo e atinge seus fins cedo ou tarde, atendendo com valor aos desígnios de Deus. Então, retrata aí Emmanuel a missão, né, o trabalho de cada um aqui na Terra. Então, diante desta fala de Emmanuel, exortando-nos à valorização e ao respeito dos nobres trabalhadores que aportam ao nosso planeta, reencarnando para o devido trabalho do Senhor, que possamos dizer assim: obrigado, mestre querido, pelo esforço de tantos que vieram antes de nós, apóstolos e profetas, que vieram, que ainda estão chegando ao nosso planeta Terra, para nos abrir os caminhos, para nos abrir a mente, para entender os teus ensinamentos, os desígnios de Deus. Ajuda-nos, mestre querido, a não só respeitá-los, mas buscar em cada um deles profetas e apóstolos, missionários da mediunidade, buscar em cada um deles a inspiração para que de nossa parte saibamos colaborar na seara do Senhor, especialmente, mestre, nesses momentos de turbulência moral em que vivencia o nosso planeta, na transição para um mundo melhor. São nobres almas que, através da sua ação na ciência, na filosofia, na arte, em todos os setores dos segmentos religiosos, que saibamos respeitá-los, mas, sobretudo, favorecê-los com a nossa oração, com a nossa prece, bendizendo a Deus a oportunidade que temos de colaborar e de ajudar na seara do Senhor. Abençoa, mestre querido, a esses queridos amigos que muitas vezes vêm de distâncias incomensuráveis, de outras estrelas, de outros planetas, para nos auxiliar neste momento difícil porque passamos. Obrigado, Senhor, e ajuda-nos a respeitá-los e colaborar com eles onde quer que se apareçam para nós nos diversos segmentos da nossa sociedade. Abençoa igualmente, Senhor, os missionários anônimos, que nem sequer sabemos os seus nomes, mas que, por amor a Deus e pelo convite feito por Jesus, aqui estão nos auxiliando. Ajuda-nos igualmente a auxiliar a todos eles. Obrigado, mestre querido, e que a tua paz envolva o nosso coração, os nossos familiares, os nossos amigos e também os nossos inimigos, porque na certeza que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai celestial. Obrigado, Senhor, e fica conosco, mestre, sempre. Que assim seja, Marluce, linda prece, obrigada. Então, pessoal, para a gente dar continuidade ao nosso estudo, que é a parte 4 do livro 6, Atos dos Apóstolos, as missões de Paulo. Então, nós vamos ver o tema 28 do capítulo 18. Fundação da Igreja de Corinto, Paulo entregue à justiça pelos judeus, volta a Antioquia e partida para a terceira viagem. E Apolo. Está em Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 28. Então, vamos ver quem mais chegou na sala. A Marlene Tax, seja bem-vinda. A Nilzete Pérez, seja bem-vinda. A Maria de Lourdes Finotti, grande amiga. A Marcela Esteves, lá da Argentina. E
outros também devem entrar. Eu gostaria de dizer também, pessoal, aqueles que têm costume de entrar pelo Facebook, hoje nós não estamos conseguindo transmitir pelos 2 canais da FEB no Facebook. Então, entrem pelo FEB Lives no YouTube, tá? E, dando continuidade, vamos chamar o nosso facilitador, o Super Max. Max, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Janice, boa noite, amigas e amigos, muito obrigado, que seja muito bom estarmos juntos. Com certeza, Max, tudo contigo, vamos ficar de camarote, hein? Todos nós aqui. Muito obrigado, Janice. Então vamos lá, vamos hoje estudar um tema que Janice já nos anunciou, e nós vamos pedir para que seja exposto isso, muito obrigado, que é esse tema 28, que nós, obviamente, trataremos desses 3 temas que Janice já nos anunciou. E lembramos que essa parte 4, que é a penúltima do livro que nós estamos estudando, o livro 6, ela traz as missões de Paulo, né? E tem ali uma passagem que depois pedimos que vocês leiam, que é bastante significativa para esse capítulo, que nós vamos fazer uma ligeira reprise de alguns pontos dele para que a gente fixe. Então aqui a parte 4, ela é intitulada As Missões de Paulo, e vai desde o tema 25 até o tema 30. Portanto, depois que terminarmos esse, serão mais 2 temas para fechar a parte 4. E aí nós temos a última parte do livro, que é a parte 5, que chama Fim das Missões e o Prisioneiro do Cristo, que são dos temas 31 até o 39, fechando então esse livro, e aparece um apêndice ao livro Atos dos Apóstolos, que é o tema 40, que é a absorção de Paulo, que nós vamos também ver. Agora, isso é claro, vai ficar para o ano que vem, porque para esse ano nós vamos ter ainda alguns encontros, que se der tudo certo, terminaremos a parte 4, pelo menos. Então, feito isso, vamos avançar na nossa compreensão desse tema, e antes da gente lembrar de fazer qualquer coisa, esse tema 28, ele tem uma importância muito grande, sem desmerecer os demais, porque nós vamos ver Paulo passando por dificuldades e Paulo passando por situações pessoais, que a gente fala assim, puxa, ele é um apóstolo, mas ele passa da cidade que a sua amada nascera, que não existe mais a cidade hoje, só ruínas, que é Corinto, e ele vai fazer uma espécie de dedicação para ela, né, rapando a cabeça. Então você vai ver particularidades da vida de um missionário que a gente não tem habitualmente conhecimento, né? E o Lucas, quando registrou Atos dos Apóstolos, tomou cuidado de não deixar isso de fora. Então, assim, chama atenção quando a gente entra nos detalhes da vida de um missionário desse. E como dissemos, uma breve revisão só para que a gente se situe, né? A primeira viagem, que nós já estudamos, ela vai de 45 a 48, 49 depois de Cristo, segundo aí os registros que nós temos contextualizados. Quem era a equipe na época? Era Paulo, Barnabé e João Marco, que a gente sabe que lá em Perga ele retorna para Jerusalém, que criou uma certa dissensão com o próprio Paulo, porque o Paulo achou que ele tinha abandonado a tarefa. E depois nós vamos ver que lá na frente, quando for a segunda viagem, ele vai ter vamos dizer assim, um impedimento da parte de Paulo para que o João Marcos participe. Acaba João Marcos indo com Barnabé em outra direção. E a gente tratou disso de maneira muito clara com Emmanuel. Que percurso eles fizeram? Antioquia da Síria, que é o ponto de partida, até o Chipre, que é uma ilha, que nós vamos ver que está numa ilha, e foi nessa ilha que o procônsul Sérgio Paulo foi convertido ao cristianismo. E depois passa Perga da Panfilha, que já é a continente, né, a Ásia Menor, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Paulo e Barnabé retornam pelo caminho inverso, passando nas mesmas cidades e chegam em Antioquia da Síria. Quando a gente fala as mesmas cidades, exceto Chipre, que ele não vai passar de novo no Chipre. Então aqui uma imagem do Google Earth, que é atual, onde nós lançamos aqui a projeção do que seria as viagens nessas cidades que foram referidas, né? Em cor branca seria a ida, em cor verde seria o retorno.
Então, foi a primeira experiência de Paulo, e nós sabemos que já foi bastante difícil. Mas, ao invés de desanimar, ele vai para a segunda viagem, né? E vamos ter um detalhe dessa primeira viagem. Os dois viajantes, que eram Paulo e Barnabé, eles permanecem algum tempo lá em Antioquia da Síria, para, em seguida, só para lembrar, Antioquia da Síria, a gente sabe que fica nessa região aqui em cima, ó, bem aqui, Antioquia da Síria, ó. Essa região aqui é a região que ele ficou alguns dias. E para, em seguida, viajar a Jerusalém com a finalidade de participarem do primeiro concílio, Assembleia... desculpa, gente, eu falei Antioquia da Síria, não. Antioquia da Síria é aqui, ó. É nesse lugar aqui, ó. Ali é Antioquia da Psídia. É quando eles já tinham voltado e eles vão participar desse concílio lá em Jerusalém. Então, eles ficaram, foi aqui. Me desculpe que eu fiz uma confusão. E aí, o que acontece? Nesta assembleia, que foi coordenada por Simão Pedro e Tiago, filho de Alfeu, foi redigido um documento denominado Carta Apostolar, que fornecia instruções sobre 2 assuntos provocadores de contínuas e exaltadas discussões. Esse foi o primeiro, vamos dizer assim, ponto de concórdia que eles conseguiram, né? Paulo ficou super feliz com vamos dizer assim, com essas conclusões que chegaram. Muito difícil, haviam dissensões, mas chegaram a um bom termo. Primeiro, foi a não obrigatoriedade de circuncisão ser aplicada aos gentios convertidos ao cristianismo. Ou seja, pela visão dos judaístas, todos teriam que ser circuncisados, mas a visão de Paulo e de outros, poucos, era de que não seria. E depois o abandono de práticas politeístas por parte dos cristãos de origem gentílica. Por quê? Porque é onde tinha adoração de deuses. Nós vamos ver claramente ao longo dos lugares por onde Paulo vai passando, que você vai vendo que ali o culto aos deuses é notório. Então a gente vai ver que tem muita dificuldade de abandonar esses deuses para poder, obviamente, assimilar as verdades que não precisam de deuses de pedra. Outra decisão do Concílio de Jerusalém foi a de que a carta apostolar deveria ser difundida a todas as igrejas cristãs existentes na época, por mensageiros esclarecidos previamente definidos. E entre eles, obviamente, estava Paulo de Tarso. Aí veio a segunda viagem. A segunda viagem foi de 49 a 52 depois de Cristo. Você vai ver que Paulo vai ficar um tempo significativo em uma determinada cidade, que nós vamos falar. E essa viagem, ela foi a mais longa, bem mais longa do que a primeira, como nós vamos ver. E foi muito interessante porque tivemos a entrada de Paulo no continente europeu, né, propriamente dito, e isso vai dar para nós aqui uma oportunidade de analisar com muito mais cuidado. Nessa viagem, a equipe, ela inicialmente era formada por Paulo e Silas. Depois veio Timóteo, Lucas, Áquila e Prisca, ou Priscila, que é o casal que viaja com ele a partir de Corinto, que vão se unir ao grupo. Esse Áquila e Prisca, ou Priscila, eram aqueles dois que acolheram Paulo no oásis de Dan, quando Paulo ficou 3 anos imerso nessa experiência que ele se internalizou. O percurso é longo, faz uma travessia da Ásia Menor por terra, foram inspirados a não evangelizarem na Ásia Menor. Nós vamos ver tudo isso hoje, quer dizer, tudo isso não, uma parte, já vimos uma parte hoje, nos outros encontros. Passaram pela Síria, Cilícia, tornaram aí em Derbe, reforçando o que tinham já fundado lá, a igreja, Listra, e aí foi onde o Timóteo, aquele menino, que era um adolescente, ele uniu-se ao grupo. Depois Icônia e a Antioquia de Psídia, aquela que eu circulei primeiro, e dali eles vão fazer Nova Frente, que até ali era conhecido. Eles vão para Frígia, para a Galácia do Norte, para Troade, que foi onde Paulo teve a visão mediúnica de um macedônio que lhe pede auxílio. Isso está registrado lá no Atos. Tudo integra-se ao grupo nessa cidade. Aliás, Lucas integra-se ao grupo nessa cidade. Então, você veja, integrou-se primeiro o Timóteo e depois Lucas, 2 exemplares trabalhadores do Cristo. E aí, vão passar por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas. Olha onde ele vai parar. Atenas. Corinto, cidade da sua noiva. Éfeso, cidade onde Maria faleceu, né? Os finais de vida dela foi lá. Cesareia da Palestina,
Jerusalém, de novo, volta para Antioquia da Síria, que é o ponto de partida também da primeira viagem. Breve resumo. A segunda viagem missionária de Paulo, tendo ele cerca de 50 anos, inicia-se junto com Silas. Vamos lembrar que quando Paulo aparece no começo do livro Paulo e Estevão, ele não devia ter perto de uns 30 anos, não tinha muito mais do que isso, não. E você vai ver que aqui já estão transcorridos 20 anos desde que essa história começa a ser contada por Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, né? E aí inicia-se junto com Silas, que é outro trabalhador nobre, atravessam a Síria, depois a Cilícia, que nós vamos ver oportunamente depois que terminarmos essa parte aqui, e chegam em Listra, onde Timóteo incorpora-se à dupla e por todas as igrejas cristãs que passam, entregam e explicam aos cristãos o documento da Carta Apostolar, produzido no primeiro concílio ou na Assembleia de Jerusalém. Em Trode, encontram Lucas e a gente vai ter de novo isso. Os quatro nem sempre viajam juntos. A partir de Filipos dividem e vão fazer outras mudanças. Éfeso, que é Cesareia da Palestina, Jerusalém, Antioquia de Síria, e por volta do ano 50, 58, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde nós estamos falando, isso ainda faz parte da segunda viagem, viu, gente? Timóteo e Silas, e reencontrou Timóteo e Silas. Lá também trabalhou com Silas, é aí que ele vai encontrar com Prisca e com Áquila. E finalmente ele vai alcançar Éfeso, vai passar um tempo muito curto lá, mas vai voltar depois, onde o casal Áquila e Prisca permanecem para cumprir o trabalho. E aí vai aparecer o tal do Apolo que a gente citou no final. A cidade se transforma em um dos mais importantes centros de cristandade a partir dos anos 50, Éfeso. Em 52, missionários viajam para Cesareia para cumprimentar a igreja que ali se formara, viajando em seguida para o sul até Antioquia da Síria. Permaneceram ali por um ano antes de iniciarem a terceira viagem. E aqui também a gente falou de Maria, mas também João, aquele que Jesus diz, mulher, eis o teu filho. Eis o teu filho, mulher, eis o teu filho, e ele que teria que cuidar dela. E assim fez, e foi em Éfeso que eles passaram. Aqui, então, está um pouco pequeno aqui, mas em vermelho, a gente tem Antioquia da Síria aqui, né, nesse começo aqui, em que a gente vai passar a viagem por Tarso, por Derbe, por Listra, por Icônio, Antioquia de Pisídia, Troade, Samotrácia, vamos passar por Filipos, que são ruínas hoje, Neápolis, Apolônia, Tessalônica, por via marítima, vamos passar por Atenas, aí vamos passar por Corinto, onde tem o porto de Secré, naquela época, que hoje também são ruínas, em que Paulo rapa a cabeça. E aí depois vamos passar em Éfeso, que acabamos de falar, que também hoje são ruínas. Depois passamos aqui por Rhodes, que é outro lugar, aí tudo via marinha, e aí vamos voltar para Jerusalém. De Jerusalém nós vamos para Cesareia e de volta para Antioquia. Se você fizer isso aqui em quilômetros, você já desanima antes de pensar em fazer a viagem. Ninguém, por favor, queira fazer a viagem a pé como Paulo, porque vai ser muito difícil, gente. Porque a gente não tem muita mudança em termos geográficos lá, não. Se você for a pé, você vai ter que andar aquilo tudo que ele andou, né? Então, só para a gente lembrar, é uma coisa fora do comum o que fez o nosso querido Paulo, gente. Com todo respeito aos demais mensageiros, mas esse homem é um desbravador do evangelho incomparável. E a terceira viagem nós vamos fazer ainda, nós aqui vamos só lembrar que ela aconteceu de 53 até 57, ou 58 depois de Cristo, quando Paulo, então, irá morrer. E a equipe vai ser Lucas, Timóteo, Erasto, Sópater, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, que é lá na Grécia, né? Nós vamos passar por lá hoje. Gaio e Timóteo, de Derbe, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, vocês vejam a quantidade de trabalhadores que vão se juntando a esse grande missionário que é Paulo. O percurso, então, aquela hora eu tinha falado a terceira viagem, não era a segunda. É a Antioquia da Síria, centros romanos da Ásia Menor, como Pisídia, Galácia e Frígia, Éfeso, Troade, que a gente já passou lá também, Macedônia, que a gente chegou no sul dela, quando nós estávamos em Tessalônica, você está na região da Macedônia, e Acaia, que fica lá onde nós vamos passar hoje, que é as ruínas de Corinto. Na Europa. Aliás, Corinto era a capital da Acaia naquela época.
depois Mileto, Patara, Tiro, Ptolomaica, Cesareia da Palestina e Jerusalém de novo. No percurso de retorno, passou pelas cidades da Macedônia, que é Bereia, Tessalônica e Filipos, onde ele já tinha ido antes para fixar a igreja, seguindo para Troade, que também já tinha passado, Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, que já tinha passado também, e Pátara, Tiro e Cesareia e Jerusalém, que era o destino final de todas. Essa aqui a gente não trouxe o mapa porque nós vamos fazer isso na oportunidade própria. Esse capítulo que nós estamos estudando hoje aqui tem como base fundamental para que a gente consiga alcançar a profundidade da obra desse missionário aquela obra chamada Paulo e Estevão, que nós já conhecemos. Ela, com todo respeito, gente, é o bastidor do Atos dos Apóstolos. Se você pegar a obra e começar a ler acompanhando os Atos, você vai ver que ele não desvia absolutamente nada dos Atos, mas ele amplia Atos. Aí aquelas coisas de detalhes que você não tem em Atos, que Lucas, coitado, como é que ele ia escrever todos os detalhes? Ele foi ainda muito conciso, conseguiu escrever um Atos maravilhoso. E o benfeitor Emmanuel, com permissão de Paulo, que ele diz que recebeu, ele vem escrever esse livro e que vai, então, nos ajudar tremendamente na compreensão desse grande mensageiro e aqueles outros que a gente não costuma citar, mas que são mensageiros tão valorosos quanto o próprio Paulo. Nesse livro, que nós já estamos estudando nos nossos estudos aqui há algum tempo, nós hoje vamos partir para o capítulo 7, que são as epístolas. Aqui nós vamos entender como é que foi que nasceu a necessidade das epístolas e como elas foram concebidas, que vinculação teve com o plano espiritual, coisa que o Lucas não podia, ou não pôde, ou não foi possível dizer naquela época que escreveu a sua pérola. Bom, como nós vimos, são 3 assuntos que nós dividimos aqui. O primeiro é a fundação da igreja de Corinto, vai de Atos 18 até 1 a 11, são os versículos que nós vamos inicialmente nesse capítulo. O texto evangélico, eu sempre peço permissão sempre para ler, eu acho importante a gente ler, porque é uma forma da gente ir familiarizando com esse evangelho, que são 27 livros, é texto, muito texto, e quanto mais a gente travar contato com eles, mais condição a gente terá de retê-lo em nossa mente. E vamos lembrar que, primeiro de tudo, nós vamos conhecer o evangelho. E depois de conhecido, nós vamos meditar. E meditando, nós vamos conseguir sentir. E sentindo, nós efetivamente vamos conseguir vivenciar o evangelho, tal como Jesus espera de cada um de nós. Então, leamos o texto. Depois disso, conta Lucas, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lembra que foi uma decepção danada lá em Atenas, e lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Foi, pois, ter com eles. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tendas. Cada sábado, Paulo discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir os judeus e aos gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes, sacudiu as vestes uma forma simbólica, né, de mostrar que aquilo que Jesus sacoda as suas sandálias para que tire todo o pó, para não ter, como se diz, não carregar nada daquilo com ele, né? Vosso sangue, disse Paulo, recaia sobre vossa cabeça. Parece algo pesado, né? Nós vamos olhar o que significa isso. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de um certo justo, adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga, do lado da sinagoga. Mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, então seus familiares todos. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçavam a fé e eram batizados. Lembra que o batismo era um símbolo, mas que era aí utilizado nessa época. Uma noite disse o Senhor a Paulo em visão, não temas, continua a falar e não te cales.
Eu estou contigo, e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Assim permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Um período bastante longo que ele permaneceu em Corinto. Bom, existiam algumas boas notícias. Paulo, vocês se lembram do nosso encontro anterior? Ele estava meio cabisbaixo quando saiu de Atenas, porque foi o único lugar que ele não conseguiu fundar uma igreja, né? E ele demorou a assimilar essa, vamos dizer assim, essa decepção que ele sofreu, porque ele imaginava que aqueles homens cultos eram os mais favoráveis para assimilar os ensinamentos de Jesus, porque suas mentes muito cultas, muito dilatadas, facilmente assimilariam o conhecimento. Mas foi o contrário. As mentes muito dilatadas eram em inteligência, mas dilatadas apenas em inteligência, sem que o sentimento participasse. E essa é uma lição para nós. Não basta saber, é preciso sentir o que se sabe. Porque quando você sente o que você sabe, você vive. Enquanto você não sente o que você sabe, você pronuncia, você fala, mas não vive. Ainda é um propagador com um microfone, mas não é o verdadeiro arquiteto da obra que se insere. Bom, o que nós podemos dizer? Que a decisão de Paulo em viajar de Corinto viajar para Corinto dá mais ou menos 60 e poucos quilômetros lá de Atenas, se você andar a pé, né? Foi motivada pelas boas notícias que Timóteo lhe transmitiu. Conseguira instalar adequadamente na cidade a sua avó Loide e a mãe Eunice, ambas viúvas. Vamos lembrar que ele conheceu essas duas senhoras e esse menino quando ele foi na primeira viagem que a gente agora mostrou. E aí, olha o que está dizendo Timóteo, que trouxe, e elas foram instaladas na cidade onde eles chegaram. Descreveu o progresso do cristianismo, que é uma coisa maravilhosa. Paulo deixou as sementes, mas as sementes estavam florescendo na localidade, e relatou o encontro que tiveram com o casal Áquila e Prisca, ou Priscila, amigos queridos ao coração de Paulo, que o amparou quando ele vivia no deserto, nos 3 primeiros anos da sua conversão ao cristianismo. Vamos lembrar que esse neto de Lode, ele trazia ao ex-rabino, diz o nosso Emmanuel, muitas novidades confortadoras. Para quem estava para baixo, né, como dizia o outro, que tinha passado por uma decepção, isso foi muito importante para reanimá-lo. Já havia instalado as 2 senhoras na cidade, era portador de alguns recursos, e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital de Acaia, que é Corinto, a capital. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. Então, as informações acerca da instalação das 2 senhoras em Corinto e a informação de que o cristianismo estava progredindo por onde ele tinha semeado, foi muito acalentadora para ele, foi muito estimuladora. Mas uma, particularmente, tocou mais a ele, foi essa. É que Timóteo mencionava o encontro de Áquila e Prisca. Aquelas 2 criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, que foi um momento difícil da vida de Paulo. Trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima profundamente. Olha que bacana. Aquilo fez uma profunda movimentação. Gente, esse é um ponto importante para a gente refletir, né? Qual de nós não teve decepções na vida? Qual de nós ouviu um não quando queríamos ouvir um sim? A qual de nós não teve negado um desejo que a gente ansiava tanto tempo e se julgava preparado para ele e ele não veio? Qual de nós não passou por dificuldades dessa ou daquela natureza? Mas se a gente se entregar para esses movimentos, a gente se fecha dentro de uma concha e a gente não entra em contato com a possibilidade de reanimação. É como se houvesse a morte simbólica das nossas autonomias da alma, ou seja, a nossa ânima se encolhe nessa hora. Mas se a gente segue trabalhando, isso é extremamente importante. Aliás, gente, trabalho, eu não tenho a menor dúvida, é a melhor terapêutica em todas as situações que nós estejamos vivendo. O trabalho sempre alivia, dissipam essas tristezas, nos deixa. Quando você está trabalhando no bem, você não tem tempo para ficar pensando nas coisas que você se decepcionou, porque você está devotando a uma causa maior que coloca você desprezivelmente nesse contexto.
É o que Joana de Anjos, a nossa querida mentora de Evaldo, dizia. Quem está ocupado em secar as lágrimas alheias não tem tempo de chorar. Então, quando você está trabalhando, como ele fez, não parou, seguiu ainda que profundamente afetado, mas seguiu trabalhando, não desistiu em momento algum. Mas quando você encontra amigos, por isso que amigos são preciosíssimos, que te animam, porque isso que a gente chama ânima. Ânima é trazer vida para a sua alma. Animar é trazer vida para a sua alma. Com essas lembranças, com esses contatos, você cresce e você torna-se fortalecido de novo. Então, gente, todos nós temos altos e baixos. Mas ter o trabalho como principal amigo, o nosso principal conviva, é o primeiro passo. E segundo, por onde passarmos, façamos amigos, porque os amigos nunca nos deixam, sobretudo nos momentos em que deles precisamos. E aqui aconteceu isso. Razões pessoais que o chamavam a Caia, isto é, as recordações indeléveis de Jesiel e Abigail, a sua noiva. O desejo de abraçar esse casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. Então aqui nós temos dois eventos juntos, o encontro desses dois amigos e a lembrança daquelas duas almas que ele teve a oportunidade de conhecer e, sem saber, acabou contribuindo para a morte de uma. Bom, vamos falar um pouquinho desse reencontro do casal, para que a gente veja como foi importante isso nas palavras que a gente expressou. O reencontro, como a gente falou, foi em Corinto, que era uma cidade expressiva à época, viu, gente? Muito expressiva. Foi marcado por alegrias de ambas as partes. Os três amigos decidiram permanecer juntos, inclusive dividindo o trabalho de fabricação de tendas, como a gente viu lá no relato de Lucas. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade movimentada e rumorosa. Então, veja só, os eventos aconteceram quase juntos. Esteve junto dos colegas, dos amigos, Áquila e Prisca, e depois ele foi aonde ele sabia que Abigail, a sua amada noiva, que ele nunca conseguiu ficar limpo dela, o tempo todo ela é parte da vida dele, ele foi lá. E lá ele fez o que nós vamos ficar sabendo, que foi um movimento simbólico em homenagem à sua amada. Ele abraçou a Lorde e Eunice, que foram as duas que ele conheceu, que o recebeu maravilhosamente na primeira viagem, numa casinha do Porto de Sencré, que era o porto que a gente falou, e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan, que naquela época localizava 50 milhas de Palmira, que é uma cidade incrustada no deserto da Síria, que a gente, se quiser mais detalhes, lá na primeira parte do livro Atos dos Apóstolos, do nosso livro Paulo e Estevão, a gente já começa a ter as primícias disso. Bem, a palavra com Emmanuel, o nosso Emmanuel diz assim: os três abraçaram-se tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos, aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo, presta atenção nessa parte, gente, é muito interessante, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas, no Travestere, fazendo as primeiras pregações do evangelho no ambiente, mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro, pobre e desprotegido onde eles estavam. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite, com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Veja, ela foi chicoteada, gente, dentro da própria casa por israelitas que não conseguiam entender Jesus e atacavam pela força. Só muito tarde foi socorrida pelo marido, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo, olha aqui o que parece brincadeira, gente, mas é sério. Eles contaram isso. Uma pessoa conversando normal, falou: gente, mas que é isso? Tadinha, como é que você tá? Olha o que Paulo faz.
Olha o que Paulo faz. O apóstolo Tarsense, que é Paulo, exultava. Sabe o que é exultar? É ficar feliz, é ficar alegre. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, com títulos eternos da sua glória. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Gente, quero fazer um parênteses aqui que é muito importante. Às pessoas do mundo convencional, isso aqui parecerá uma loucura, parecerá um paradoxo sem nenhuma base de fundamentação. Mas associa comigo aqui. Existe uma lei de causa e efeito. Nós desviamos em relação à lei e somos constrangidos. É imperativo, não tem como fugir. Que nós precisamos quitar. Nós precisamos nos arrepender, expiar e reparar o erro que nós cometemos. Em dado momento, Pedro dirá, o amor cobre a multidão de pecados. Veja aqui que ele falou, quem ama, inquieta-se. Então, o que acontece quando você, ao invés de quitar as suas dívidas, no simples processo de sofrimento em que você passa por uma penúria sozinho, você vai, estou falando do caso da esmagadora maioria de nós, não de Paulo, você vai passar por sofrimentos, mas na obra de Jesus Cristo. Por isso que ele diz assim, que favores de Jesus. Porque pela lei de causa e efeito, você iria resgatar de qualquer forma. Está me entendendo? Você ia resgatar de qualquer forma, você ia ter que pagar a conta. Mas quando você paga a conta, por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor à obra do Senhor, você faz isso exultando, rejubilando, alegrando-se em poder ter sido um instrumento útil na obra do Senhor. Pensa nisso que nós falamos e você vai entender por que Emmanuel fala de sacrifício e renúncia. São dois companheiros do verdadeiro servo de Jesus. Esses que sacrificam o seu próprio ego, que renunciam à sua própria personalidade, para que o Cristo viva neles, esses são os verdadeiros seguidores de Jesus. Olha o que diz Emmanuel, aliás, André Luiz, no livro Ação e Reação, que é esse livro de causa e efeito que a gente falou. Ele diz assim, a fim de que nos habilitemos, nos tornemos aptos para as tarefas do bem genuíno, ou seja, quando você não tem mais nenhum problema em relação ao passado. É imprescindível, não tem como você fazer sem ser assim. Purgar, depurar, limpar a nossa condição inferior agravada na culpa. Então, toda vez que tem lei de causa e efeito atuando, você não está fazendo bem genuíno. Por isso que é um favor de Jesus. Quando você faz o bem genuíno, já é aquele missionário que desce na terra sem nenhuma necessidade de fazê-lo. Ele faz por expressão simples e clara de renúncia. O próprio livro Renúncia vai mostrar a personagem Alcione fazendo exatamente isso. Ela fazia o bem genuíno naquela passagem dela. Ela fazia o que nós estamos chamando de servir ao Senhor por força simplesmente do amor. Bom, o labor ativos das mãos. Olha o que a gente tem aqui nesse ponto. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. Paulo era doutor, gente. Imagina, você se forma naquele estágio, blá, 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 eu sou agora, não sei o quê, e você volta e vai pegar o serviço mais básico que tem, o mais simples que você tem que pôr as mãos na massa, esquecendo os seus títulos humanos e se lembrando dos seus títulos espirituais. Ele fez isso. O laborativos das mãos, olha a terapia. Olha a terapia. Falamos que o trabalho é uma terapia, mas trabalhar com as mãos é uma terapia. Eu fico vendo as senhoras, sobretudo, muito raramente eu vejo homens, mas as senhoras fazem, as meninas, crochê, com aquela habilidade com as mãos, que eu fico impressionado. E como a pessoa se concentra naquele ato de fazer aquilo. Isso é um labor terapêutico, sem que a gente se dê conta. E ele fez isso com o tear, fazendo exatamente o que você faz com o crochê, só que é o tear, passando aquilo que hoje a gente já praticamente não tem mais, mas até pouco tempo o algodão você passava no tear para fazer o tecido. E aí ele foi
pouco a pouco, olha só, proporcionando-lhe brando, leve esquecimento de Atenas, que ainda o compungia. Estava ainda compungido com a experiência de Atenas, como marcou Paulo. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. E aí você percebe que tudo tem uma pausa. Ele deu uma pausa para si mesmo e para os companheiros. Por quê? Porque é o tempo de você se restabelecer, de você se fortalecer. Não é só trabalhar indistintamente. É o momento que você precisa recolher-se e respirar. O próprio Jesus nos ensinou isso. Quantas vezes ele se afastava da população e ia sozinho orar em direção ao Pai. Para quê? Para se fortalecer. Então, essa é uma experiência para qualquer um de nós também. Não só o trabalho 24 horas por dia, também temos o repouso necessário. Existe lei do trabalho e lei do repouso, conforme nos ensina o livro dos Espíritos na sua terceira parte. Então, sejamos sensatos, para nem trabalho demais, mas também nem repouso demais. O equilíbrio é que faz o trabalhador equilibrado. E as demandas da comunidade começam a chegar. Você acha que é só fundar a igreja, Paulo? Você agora vai começar a ter que dar satisfação para elas, meu filho. Você é o pai delas. E começa a aparecer para Paulo uma série de desafios que ele vai ter que ter uma forma para resolver. Antes, porém, de retomar as pregações, ainda estava no período de descanso, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, por onde tinha passado recentemente, de Bereia, também pertinho, e outros pontos da Macedônia que estavam ali na região acima. As comunidades tinham assuntos que eram urgentes. Gente, tudo era no boca a boca. Você tinha que fazer ou a pé, ou usando animalha qualquer, ou usando navios. E esses assuntos eram urgentes, precisavam ser tratados com rapidez, requeriam delicadas. Então, além de ser urgentes, eram delicadas intervenções da parte de Paulo, que era aquele no qual as pessoas tinham como referência fundamental. E aí começa, sentindo-se em dificuldades para tudo atender com presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, eles eram cavaleiros, eles podiam ir nos navios como trabalhadores, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Então aqui a gente percebe claramente que Paulo já achou uma saída. Ele percebeu que não poderia estar em todos os lugares, não tinha como. Mas os trabalhadores poderiam fazer as vezes dele, e eram trabalhadores bem formados, como a gente chegou a ver no encontro há umas 4 semanas atrás. Aí começam, depois desse período de descanso, início das pregações na sinagoga. Nós vamos ver lá aquele caso em que o chefe da sinagoga vai se tornar cristão. Diz Emmanuel, sua palavra vibrante conseguiu êxito extraordinário. Paulo devia ter uma fala, gente, que era magnética. Você ouvia e já se prendia se você não fosse aquele antagônico como os judeus renitentes, que era de uma habilidade para falar que impressionava. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmos. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente. Veja que no primeiro momento, olha como é interessante isso. Os judeus e os gregos começaram a falar de Jesus depois de ouvir Paulo. Gente, eles não leram, o evangelho não existia ainda. Existiam alguns pergaminhos, pouquinhos, que foram pouco a pouco distribuindo. Isso, os pergaminhos de Mateus, que foram aí, vamos dizer assim, copiados em algumas partes, não era todo copiado que já existia, e o pergaminho de Mateus daquela época não era o pergaminho que nós conheceremos como o Evangelho de Mateus, que hoje chegou a nós. Então, o simples fato de ouvir Paulo já foi suficiente para que eles despertassem para Jesus. Mas olha o que acontece depois. Você, no primeiro momento, se sente entusiasmado. Aí você chega em casa, você chega na sinagoga, e aí começam aqueles contraditórios dizer para você, mas isso, tem mais aqui. E aquilo que você inicialmente estava todo eufórico, entusiasmado, começa a abalar por alguém que vai fazer o contrário, tentando dissuadir dessa ideia. Por isso
que aqui começam as fragilidades do nascimento de uma igreja. Muitos israelitas não toleravam a superioridade de Jesus. Eles sabiam que Jesus era superior, mas não toleravam sobre Moisés. Tal como o próprio Saulo, quando era Saulo, não tolerava. Ele era um desses. Estava vendo exatamente com esses israelitas o que foi ele com os primeiros cristãos. E se consideravam o Cristo como profeta da raça, alguns até consideravam. Paulo conseguiu esse tipo de convencimento. Não suportava Jesus como Salvador. Então, Salvador para eles não era esse Jesus. Podia ser até um profeta, mas não era o Salvador. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu. Olha como é impregnado na mente uma ideia. Demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros, ou seja, chamava atenção para os erros deles, com veemência, os erros farisaicos, com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intima-o com aspereza. Então, veja, ele está expondo os problemas daquela cultura hebraica, daquela cultura farisaica. Lembra que Paulo era um fariseu também antes disso, gente. Não vamos esquecer disso. E esse principal vai dizer assim: cala-te, paurador imprudente, ou seja, pregador imprudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes. Olha como ele classifica a mensagem que Paulo trouxe: embustes, por verdadeiros prodígios de paciência. Mas, em nome da maioria, ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como os cães da cruz. Olha como ficou a ideia de Jesus para esse sujeito, que era realmente extremamente radical, como disse aqui Emmanuel, coração extremamente endurecido. E não havia como modificar essa criatura nesse estágio da sua vida. Com certeza, ele precisará nascer em outras encarnações para poder um dia tornar-se maleável para a compreensão dessa mensagem superior que Jesus trouxe. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos. Então, Paulo se emocionava. Paulo tinha sentimento. Paulo era sensível. Muita gente fala que Paulo era duro, que Paulo era isso. Não, Paulo era sensível. Paulo chorou em vários momentos. Nós vamos vendo isso no estudo. Refletiu maduramente na situação e replicou. Então, ele não foi... Veja, gente, é importante isso. Quando alguém nos ataca, a tendência da maioria das pessoas é de reportar imediatamente, dando o contraparte, fazendo a tal da réplica. E aí começa a chamada discussão, que é estéril, que não leva a nada. E o que Paulo faz? Reflete. Mas Emmanuel diz uma palavra aqui adicional: maduramente. Paulo já estava perto dos 50, né? Maduramente. Ainda não tinha 50, vai ter uns 48, provavelmente, nessa fase aí. E vai replicar. Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus, para o sagrado depósito da unidade divina. Veja, ele não critica o outro porque o outro agrediu. Ele simplesmente vai dizer o que tem que ser dito, como se ele não tivesse sido absolutamente o que foi impactado pela ofensa. Mas, se não a aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Não tem problema, vocês não querem? Eu vou procurar os gentios. Aí ele fala uma frase de impacto: caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Ele não falou sobre ele, ele falou sobre o nome de Jesus Cristo. Então, quando atacaram Jesus, ele defendeu Jesus. Defendeu Jesus, mas não se defendeu. Isso que é importante a gente perceber. O apóstolo se apaga para que Jesus cresça. E aí, Paulo vai trabalhar magistralmente na fundação dessa igreja que ele amava, porque Corinto, como nós vamos ver, era uma cidade em que a perversão ainda era uma parte de um capítulo duro dessa cidade. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredir Paulo, provocando tumulto, mas um romano de nome Tito Justo, presente à Assembleia e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo. Olha como Paulo tinha um magnetismo. Era uma poderosa personalidade.
aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto. Por quê? Porque ele era um romano, e aquela era uma região que os romanos dominavam. Então, o romano tinha possibilidades maiores do que os próprios judeus locais. Lembra que lá numa outra passagem anterior, Paulo foi preso e depois, quando souberam que ele era romano, ficaram morrendo de medo e mandaram soltar. E Paulo falou, não, se vocês nos colocaram aqui, vai ter que vir aqui quem nos colocou para tirar. E aí tiveram que se retratar, porque os romanos, e Paulo era romano também, além de ser judeu e ser grego e ser romano. Então, esse romano parou Paulo. E Paulo se importava com isso, mostrar que ele era romano, não. Ele era seguidor de Jesus. E aí, ele encaminha Paulo para a residência desse benfeitor, que põe à sua disposição, olha só como é que funcionam as coisas, põe à sua disposição todos os elementos improcedíveis, a organização de uma igreja ativa. Não dá para trabalhar no Sinédrio? Vamos fundar uma igreja aqui e vamos trabalhar nessa igreja. Os que quiserem seguir Jesus, venham para a igreja. É isso que Paulo estava fazendo com o apoio desse romano. O tecelão estava jubiloso, como não estaria? Era a primeira conquista para uma fundação definitiva da igreja que ele tanto sonhava. Tito Justo, com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Como a gente faz hoje, gente? Presta atenção, quem trabalha no Espiritismo há algum tempo sabe disso. Quantas pessoas não adquirem terrenos e se esforçam juntos para fundar uma casa que será chamada Casa Espírita, que nada mais é que uma casa semelhante a essa que Paulo está falando, lá do primitivo Evangelho. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo de acordo com o que a querida organização de Antioquia, que eles já tinham lá. Então, já tinha uma experiência, né, Lloyd e Eunice, com a fundação lá da igreja de Antioquia de Pisídia. E aí, vamos falar um pouquinho de Corinto. Eu disse agora há pouco que tinha uma certa questão de desvio na sexualidade. Corinto, na verdade, é uma cidade natal de Gesiel e Estevão, como nós falamos, e de Abigail. Gesiel, que vai se tornar Estevão depois. É nome da antiquíssima cidade grega e está situada na região do Peloponeso, sendo fundada cerca de 6.000 a.C. Veja que é uma cidade que tinha história. Eram 6.000 anos antes. Devido à sua localização geográfica e o fato de possuir 2 portos, um no Golfo de Corinto e o outro no Mar Egeu, nós vamos ver que tem passagem para os 2 mares, havia uma grande movimentação comercial, destacando-se que a cidade era famosa, aliás, pela produção artística, sobretudo vasos de cerâmica e cultural. Como é que nós saberíamos disso? Nós teríamos que estudar a história que Emmanuel fez para nós. Possuía templos dedicados a Vênus, viu, como nós falamos dos deuses de pedra, que era Afrodite para os romanos, e Apolo, cujas atividades valorizavam muito a beleza física, incentivando aí, por causa disso, a liberalidade sexual. Não é liberdade, é liberalidade, que é diferente. E aqui, veja que o fato de se estimular a beleza física, o culto ao aspecto físico, a sensualidade, estimulava essa perdição sexual. Daí ia ser a cidade conhecida pela luxúria. Olha, só para a gente ter uma ideia, essa aqui é a nossa realidade atual. Essa mesma região que nós estamos vendo aqui embaixo, é essa região que nós chamamos Acaia, esse pedaço aqui, ó. E aqui nós temos essa região de Atenas, que nós já passamos, e Paulo andou 60 quilômetros aproximadamente de Atenas até aqui, e aqui focou em Corinto, e Cencreia, que é um dos portos, e aqui o mar que nós falamos, e o mar Egeu para cá. Então aqui você tem claramente as realidades em que nós tínhamos naquela época, só que com a distribuição, obviamente, geográfica similar, mas política diferente. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. Olha que bacana. Era um lugar que, em termos gerais, teria problema, né? Mas é o que mais produziu. A cidade era famosa por sua devassidão, mas os apóstolos costumavam dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade e circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos
por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Gente, olha que bacana. Onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. E, obviamente, essa é a base de conseguir implantar o evangelho. Mais demandas das comunidades. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquirira singular importância e quase diariamente, olha que complicação para Paulo, chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia e pediram providências para as igrejas de Pisídia. Companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Em torno do apóstolo formou-se esse pequeno colégio e Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, variados. Não podia esquecer o trabalho de sua manutenção, a assumir compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Deveria estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Toda vez que eles faziam suas viagens, eles faziam coleta para levar para a igreja nascente lá em Jerusalém, além da responsabilidade com as que ficavam. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. E aí ele percebeu, aos poucos, que não bastava enviar missionários, como ele já estava fazendo. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alviçaras da Boa Nova. Os irmãos cariosos e confiantes contavam com sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Então, quem tem problema na sua casa espírita, acha que é só na sua casa espírita, olha como eram as casas iniciais do Evangelho. Nascimento aí das epístolas começa por causa disso. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos. Paulo não chora? Olha aqui. Não lhe faltassem os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor, próprio Jesus. Genuflexo experimentado, indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou comigo. Pouco diferente do que Lucas escreveu. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade, em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não entrasse no seu tono sentimental, as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria os amigos adequados. Então, se ele não captava, os amigos captavam. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continua a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Nós vamos estudar isso aqui, que é o nosso próximo livro, que já foi lançado, inclusive. E aí, pedacinho para acabar, Paulo, que foi entregue à justiça pelos judeus, e o texto evangélico, sendo Galião procônsul de Acaia, os judeus levantaram-se minimamente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal, dizendo: este indivíduo procura persuadir os outros a adorarem a Deus de maneira contrária à lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou os judeus: se se tratasse de um delito ou ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia. Mas se são questões de palavras, de nomes, da vossa própria lei, tratai vós mesmos disso. Juiz dessas coisas eu não quero ser. E despediu-os do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribuno, sem que Galião absolutamente interviesse. Então as perseguições de judeus prosseguiam, não foi simplesmente parado depois daquele momento. Então, eu vou passar aqui mais rápido. Esse Júlio Galho, ele é o procônsul da Acaia, ou seja, era quem mandava naquele espaço lá, né? E com residência em Corinto esse sujeito tinha. E eu vou passar isso aqui mais rápido, porque aqui eu tinha colocado mais coisas. E ele defendeu
Não porque, obviamente, ele era partidário dos cristãos ou dos judeus, porque ele via ali que Paulo estava fazendo o bem e não provocando querelas como eles existiam. E aí, o final, que é a volta dele para a terceira viagem. O texto do Evangelho diz que Paulo permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou-se para a Síria. Priscila e Áquila o acompanharam. Ele havia raspado a cabeça em Cencreia, como nós falamos, por causa de uma promessa. Chegados a Éfeso, deixou os companheiros ali. Ele próprio dirigiu-se à sinagoga, onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Ele era firme, gente, posição clara, tinha um plano. Despedindo-se deles, porém, disse: virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E voltou de fato. E de Éfeso ganhou o alto mar. Tendo desembarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, descendo depois para Antioquia, essa sim, Antioquia de Síria. Passando algum tempo, partiu de novo, percorrendo o território da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Já é a terceira viagem. Então, aqui um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado muito, ajudou, por efeito da graça, aos que tinham abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Veja que os mensageiros vão surgindo, Jesus vai criando os mensageiros e colocando no caminho da obra dele. Então aqui, gente, essa viagem que Paulo está fazendo, ele vai, a gente falou do porto de Cencreia, que fica do lado de cá, que é o Mar Egeu, e o outro lado, que é o outro porto que tinha. Então essa região era muito importante para os nossos corintos daquela época. E aí, a gente já falou lá no texto, Áquila e Priscila ficaram em Éfeso e vão trabalhar fortemente, e depois, obviamente, a gente sabe que de Cencreia, Paulo vai para Éfeso e vai deixar ali o nosso casal. E dali ele volta para a sua segunda viagem, terminando. E a segunda viagem missionária se encerra com seu retorno à Antioquia de Síria, cidade considerada ponto de referência para o início e o final de suas viagens evangelizadoras. Tempos depois, o dedicado missionário viaja para a Galácia e Frígia, chegando a Éfeso de novo, onde ele vai cumprir o que ele tinha falado, onde inicia, propriamente dita, a sua terceira viagem missionária. Cenas para o próximo capítulo, viu, gente? Que ele faz essa volta, sai de Éfeso, passa aqui em Rhodes, essa cidade de Bódromo é bem no caminho deles, Cesareia, e de Cesareia para Antioquia de Síria de novo, onde eles estavam. Passou por Jerusalém, obviamente aqui, Jerusalém aqui embaixo, e Antioquia de Síria. E aí as nossas reflexões finais com Jesus. A gente extrapolou um pouquinho aqui, mas é o suficiente para refletirmos. Está lá anotado nesse capítulo que nós estudamos. Uma noite disse o Senhor a Paulo em visão: não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo, e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Minha amiga e meu amigo, se você crê em Deus, crê em Jesus, você ouve essas palavras sem titubear. Foi o que Paulo fez. Ficamos aí para as nossas conversas aí habituais. Até mais. Que maravilha, Max. Muito bom. Emocionante. Vamos chamar o pessoal para a tela, o Hélio, a Marluce, ficar conosco. Isso. Hélio, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Então, nós temos aqui, não sei se vocês querem, se o Hélio quer falar alguma coisa antes, ou a Marluce, antes de alguma coisa. Eu quero aproveitar o momento, né, porque essa boa apresentação, boa é ótima boa apresentação
do Marx, para a gente lembrar que nós temos, neste momento, nos tempos atuais, essa oportunidade de reeditar esse trabalho de Paulo. Claro, respeitando a nossa dimensão, mas todos nós somos convidados. Se Paulo na época escrevia, hoje nós temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o N redes sociais. Isso foi nos dito pelo Erasto, em nome do Paulo, 2012, foi nos dito na FEB que a gente tinha que aproveitar e reeditar essas epístolas com os meios de comunicação que a gente tem. Então, enquanto que o Marx estava apresentando aspectos, né, tão significativos, nós estamos sendo convidados, e que a gente possa reeditar essas epístolas e também fazer como o Marx falou, ao invés de entrar na contenda, tomar aquela atitude maioral de Paulo para fugir dessas contendas estéreis e trazer um pouco mais Jesus para perto de tantas pessoas que precisam de nós mesmos também, né? Porque a humanidade está precisando muito disso, ela está precisando das cartas, etc. E é muito bom. Muito bom. Você quer falar alguma coisinha antes da gente ir? Sim, eu queria, lembrando aqui uma fala do Hélio e do Max em outros momentos, sobre o trabalho que tem os brasileiros fora do Brasil, né, nos centros espíritas pelo exterior. Lembra muito o trabalho de Paulo, guardado as devidas proporções, né, porque não vão mais assim em mar aberto, né? Os meios de transporte mudaram, mas as dificuldades são as mesmas, né? Muitos entraves, e a gente fica assim, eu fico muito sensibilizada quando eu vejo algumas amigas que a gente se comunica das dificuldades que eles enfrentam para levar a mensagem do Consolador em terras gentílicas, né? Se assim podemos dizer, estrangeiras, né? Considerando o nosso país. E a gente vê a tenacidade de Paulo, que nos comove realmente. E aqui, meus amigos, a gente está aqui num mar de informação, num mar de livros, tem tudo aqui no Brasil. E, às vezes, a gente ainda acha dificuldade, ainda reclama, ainda posterga, né, a tarefa de trabalhar na seara do Cristo. Só para a gente lembrar disso, que nós somos privilegiados porque temos tudo, né? O Espiritismo floresceu em nossa terra. E a gente ainda reclama de muitas coisas, né? Ele foi transplantado e aqui ele floresceu literalmente, né, Lúcia? E a gente tem que agradecer isso tudo e pôr a mão na massa, como diz o velho ditado, né? Não só ficar no microfone, né, Max? Vivenciar. Eu gostei muito dessa sua apresentação, Max, de falar. A pessoa fica só no microfone, né? Não tem sentimento, né? E a partir do momento em que a gente traz o sentimento, a gente consegue vivenciar. Isso foi muito, muito importante na sua fala. Nós temos 2 comentários, a Gláucia Araújo e a Márcia Coelho. Eu vou colocar a Gláucia Araújo. Ela coloca assim: o trabalho na caridade nos faz refletir muito e ver a necessidade do próximo nos dá esse bom ânimo. Bom ânimo. Essa palavra é tão importante nas nossas vidas. Estamos no caminho certo. Então, vamos deixar o microfone de lado. Aliás, vamos falar no microfone, mas com sentimento, né, Max? Essa é a Gláucia Araújo. Ela está certa, porque se você for lembrar de Jesus, o próprio Jesus sabia das nossas fragilidades, e ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se ele é guia e modelo, ele diz: siga os meus passos, faça o que eu disse, e vocês seguirão e vão vencer o mundo também. Porque se você for prestar atenção, ser um seguidor de Jesus, na essência da palavra, é você ser um estranho no ninho desse planeta ainda. Um verdadeiro peregrino, porque as pessoas ainda não compreendem que você esteja fazendo aquilo que não parece normal, sensato para eles. Eu gostaria só de contar uma história breve que aconteceu aí na FEB.
A gente tem o ESG, a gente trabalha já com o ESG há 20 anos, né, na FEB, e a gente já teve várias turmas presenciais, turmas online, e numa das turmas que eu não me recordo em que época, também 20 anos, já são muitos anos, teve uma mocinha que chegou uma vez para participar do ESG, logo nos primeiros encontros, ela era muito rebelde, agressiva, ela toda hora interrompia a aula para poder criticar. E aí a gente, como seguidores de Jesus, aprendendo a ter paciência, a gente sempre acolhia, nunca entrava na seara dela, mostrando a ela que a tranquilidade, nunca chamava atenção. E eu sei que o tempo foi passando e as intervenções dela começaram a diminuir e depois as intervenções começaram a modificar. Ela fazia intervenções construtivas, as anteriores eram destrutivas. E daí um pouco essa menina foi se transformando e um dia, numa determinada avaliação, ela contou que ela estava lá, não sabia nem como que ela tinha chegado direito lá, ela queria conhecer esse tal de espiritismo, que eu ouvia falar, mas tinha um problema seríssimo em casa, que a mãe era católica e achava que esse tal de espiritismo é coisa do demo, e que se ela viesse para esse espiritismo, que ela não precisava voltar mais para casa. E ela nunca contou para a mãe dela que ela estava fazendo o curso na FEB há tanto tempo, né? E eu sei que ela contou essa primeira experiência. Depois de uma outra, mas ela se transformou numa colaboradora impressionantemente hábil no espiritismo. Olha a transformação de uma pessoa no horizonte de um curso. Aí um dia, quase no final do curso, fomos fazer aquela avaliação que se faz, que são maravilhosas. E ela chegou a vez dela, ela falou assim, qual a sua avaliação do espiritismo na sua vida? Do evangelho que Jesus te trouxe através do espiritismo? Ela disse assim, para mim, é um caso que aconteceu com o meu carro. Aí eu falei, como assim com o carro? Ela falou assim, um dia eu fui resolver um problema em um determinado lugar aqui de Brasília, e eu estacionei meu carro, e não tinha nenhum outro carro parado do lado. Mas eu demorei tanto lá, quando eu voltei tinham 2 carros, e muito próximo do meu. E ela confessava que não era lá um excelente motorista. E na hora de sair, ela esbarrou num dos carros. Estava tudo já escuro, não tinha câmera nenhuma, e ela entrou naquele conflito íntimo. Ah, eu não vou parar aqui agora, não. Se fosse meu carro, o sujeito não ia parar, e foi um arranhadinho besta, não vai? Ele mesmo cuida disso. Aí ela disse, o quê? Ela conversando com ela mesma. O quê? Você está louca? E o que você aprendeu com Jesus? Ela estacionou o carro dela, pegou um bilhetinho e falou assim para o moço, fui eu que danifiquei seu carro na parte tal, tal, tal. O meu nome é fulano e o meu telefone é esse. Me ligue que eu arcarei com as responsabilidades. Aí passou 1, 2 ou 3 dias, ela disse que a pessoa ligou. Você é fulana de tal, que deixou o bilhete no meu carro? Sim, eu sou. Ô, minha filha, de que planeta que você é? Ou seja, essa atitude não é a atitude da maioria das pessoas. Essa atitude é de quem já tem consciência completamente lúcida, de que não é fazendo ao outro, seja escondido, ou seja, às claras, o mal que você vai progredir. Ela fez uma transformação porque ela foi muito honesta. Ela disse assim, se fosse no primeiro semestre, eu teria ido embora sem nenhum movimento de preocupação, porque outros fariam isso comigo também, dizia ela. Olha a transformação de uma pessoa. Então, o que nós estamos falando com o que a Glauce disse, a gente tem que ter bom ânimo para poder seguir sendo assim, porque os que nos verão dirão, mas como ele é bobo, olha, todo mundo passa ele para trás, ele é uma pessoa boa. A imagem que as pessoas formam de você é essa. E, na verdade, a imagem que Jesus forma de você não é essa, é a de um seguidor fiel. É verdade, Max. Muito bem colocado, viu? Tem agora a Márcia Coelho, que ela coloca só mesmo que vai ser muito bom estudar as cartas de Paulo conosco, né? E não temos mais nenhuma observação, então a palavra está com vocês. O Max falando e a gente refletindo sobre a observação da Glaucia também fica pensando o que nos impede de ser isso que o Max lembrou, né? O que nos impede verdadeiramente? Então, às vezes, como o próprio Paulo falou, às vezes a gente usa a inteligência dela para produzir desculpa para nós, mas para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Então, verdadeiramente, ter essa convicção, buscar uma vida mais simples, uma vida mais cristã, é o que nós precisamos, podemos, e a humanidade precisa muito disso. Ela não precisa de grandes líderes,
Ela não precisa desses mártires, não. Ela precisa dos que têm, como o Marx lembrou, os bom ânimo e aqueles que estão dispostos. E aí me fez lembrar Chico, porque o Chico sempre dizia que nós temos um trabalho vasto em nós, e a partir do momento que nós vamos trabalhando e nós melhorando, saindo de nós, o que nos impede, né? Há tantas necessidades, e já foi falado hoje em caridade, não existe uma caridade maior e uma caridade menor, né? Muitas vezes o nosso entender, um pequeno gesto pode ser uma caridade menor e nós nem fizemos, e nós esquecemos de que nós temos essas oportunidades a partir das primeiras horas do dia, o dia todo, e nós temos essa oportunidade belíssima de sermos caridosos, cristãos, sermos simples, sermos mais humildes e darmos testemunho do Cristo. Mas, como diz o Marx também, para isso, geralmente vai estar andando na contramão da humanidade. Mas o que nos interessa essa humanidade se a gente sabe que o caminho é Jesus, né? Então, é uma confissão para a gente repensar. Nós estamos nos aproximando do final do ano, a gente está arrumando as gavetas, aquilo que a gente programou, aquilo que a gente fez, e vai renovar esse propósito para o ano seguinte. Uma vida mais simples, uma vida que tem uma oportunidade a cada dia de pequenos gestos, muitas vezes palavras, pegar um celular, ligar para alguém que a gente sabe em dificuldade, atender essas necessidades, é ajudar o Cristo a cristianizar a própria humanidade. Então, a oportunidade não vai faltar, que a gente renove os propósitos, né, para esse final de ano, renovando para o ano que vem, porque é assim que vamos prosseguir. Com certeza. Marluce? É verdade, Hélio. Eu queria corroborar, né, com a Márcia Coelho, quando ela diz assim, vai ser muito bom estudar as cartas de Paulo, vai mesmo, porque esse é uma parte do livro, né, do Paulo Estevam, que me emocionou bastante. A aflição dele em querer ajudar a todos, em querer estar presente nas igrejas que estavam com dificuldades, era gente chegando de tudo que é lado, pedindo orientação, pedindo esclarecimento, e ele ficou aflito. E aí foi inspirado, né, ele escrever essas cartas, que repercutem até hoje. A gente agora que vai estudar, entender o significado, compreender a mensagem de Paulo, e as cartas, como diz aqui no nosso estudo, elas foram inspiradas, né, do plano espiritual, da esfera de Jesus, através de Estevão. Então, são cartas atemporais, e a gente vai poder reviver esses ensinamentos de Paulo, que são tão atuais, né, tão necessários para a gente hoje, na atualidade. Então, de fato, Márcia Coelho, vai ser muito bom estudar aqui as cartas de Paulo. Com certeza. A Marlene Tax colocou aqui para nós agora, ó, a paz de consciência não se substitui em nenhuma outra atitude. Ela está se referindo, o Max, à menina do bilhete, ó, a moça do bilhete, a senhora. Né? É verdade, ela tem toda a razão. Na verdade, o bem mais precioso que alguém pode desejar chama-se paz. Paz íntima. É você, onde você for, com quem você estiver, qualquer que seja a situação que esteja atravessando, se você carrega esse tesouro em você, você é inabalável. Você põe a sua cabeça no travesseiro, você dorme suave, você acorda suave, tudo é harmonia ao seu lado, você vê um pássaro, você vê uma árvore, tudo aquilo te comove, tudo aquilo te faz sentir Deus ali, vibrando em tudo e em todos. Então, assim, é algo que a gente tem que conquistar pouco a pouco, porque a nossa consciência ainda não está 100% genuinamente pura, como a gente sabe. O André Luiz disse isso lá no livro Ação e Reação. Nós temos que ir depurando pouco a pouco. E nós temos o trabalho com Jesus para depurar isso, sem precisar sofrer sozinhos, sem estar fazendo algo útil nessa depuração. Então, essa paz ela vai ser conquistada para sempre, quando nós fizermos a vontade do Pai, aqui na Terra como no plano espiritual. Fazendo a vontade dele, nós seremos aqueles eleitos dele para poder trabalhar como Jesus. Por isso que Jesus diz, a minha paz eu vou lá deixo, porque o mundo ainda não a pode dar. Ou seja, se você seguir com o mundo, você não vai ter paz. Se você seguir com Jesus, a paz vai sendo conquistada
pouco a pouco. Não troque absolutamente por nada a sua paz de consciência, minha amiga e meu amigo. Faça aquilo que a consciência manda, porque a consciência é a repercussão da consciência de Deus vibrando em cada um de nós. Verdade, Max. E além de conquistar a paz, a gente sabe que, estando com Jesus, o jugo fica mais leve, né? Então, o jugo dele é sempre mais leve, né? E isso também é uma conquista. A gente tem que seguir esse caminho, vamos acreditar, né? A Marcela Esteves estava aqui, mas ela ficou sem internet, agora ela está participando aqui, ó. Sobre a mensagem de Jesus, é uma mensagem poderosa de fé, coragem, confiança na proteção de Deus, destinada a quem se sente chamado a testemunhar ou a enfrentar desafios. Falou com todas as letras agora, viu, Marcela? E esses desafios, eles começam em nós e vão se estendendo aí, né? Então, muitas vezes a gente quer um mundo modificado para se modificar. E eu sempre me lembro de Gandhi, né? Recomendando que a gente seja o mundo que a gente quer, que a gente já edifique a partir dessa paz de consciência, né? Uma vida mais simples, uma vida mais ligada à própria natureza, diríamos, de uma vida com essas forças naturais que muitas vezes a gente despreza, fica procurando tanta coisa e se esquece daquilo que a gente já tem. Então, que a gente possa prosseguir valoroso, firme, destemido, porque a humanidade está precisando disso. E os desafios fazem parte, porque eles nos ensinam, eles nos aferem, eles nos convidam a sair dos nossos quadrados e sermos irmãos em Cristo. Então, benditas oportunidades. Verdade. Hélio, isso me fez lembrar um ditado, eu não sei se é chinês, japonês, que diz assim: o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, as dificuldades, Jesus nunca enganou ninguém. Ele falou que não ia ser fácil, demonstrou, viveu. Os próprios apóstolos vivenciaram as dificuldades, perseguição, calúnia, injúria, mas saíram vencedores, porque é o que a Marcela colocou aqui: fé, coragem, paciência, confiança, porque o trabalho não é solitário, né? O trabalho é de solidariedade. Então, a gente, acreditando que não estamos sozinhos, às vezes até nos sentimos abandonados, mas não sós. E isso nos dá a força de se levantar, mesmo com os joelhos desconjuntados, né, arranhados, mas prosseguir. É cair, levantar e seguir em frente, sem olhar para trás no sentido de reclamar, blasfemar, lamentar, lamúria. Isso não contribui, né? É frequência baixa. A frequência alta é coragem, vamos em frente, porque Jesus está conosco, sempre. Com certeza, Marluce, com certeza. E determinação, né? E se a gente tem essa oportunidade de vivenciar e testemunhar, a gente está sendo convocado a um testemunho, como a Marcela falou, né? Vamos seguir, vamos testemunhar, né? A Márcia Coelho coloca aqui também, é verdade, é a verdadeira felicidade, né, Max? Ter a consciência tranquila e paz no coração. Não troque nada da sua vida por esses bens. O resto não vale nada comparado com esses dois que você colocou. Consciência em paz, consciência tranquila, paz no coração, é tudo que nós precisamos. O resto vem por acréscimo na misericórdia de Deus. É muito certo, Max. E estamos no nosso horário também. Eu agradecendo o pessoal todo que estiver aqui com a gente. E agora eu vou pedir para o Hélio fazer nosso encerramento com a prece, por favor. Ok, aproveitando essas vibrações reinantes e o pessoal que nos assiste, os nossos amigos em seus lares, no lugar onde estiverem, que nós podemos nos associar em vibrações e sermos aqueles irmãos que Jesus tanto aguarda.
espíritos que começam, o Max lembrou, abrir espaço, diminuir os seus próprios eus para que Jesus possa se fazer. E nessas horas só nos resta agradecer essas oportunidades que nos são oferecidas, a doutrina agora que segue nos esclarecendo, orientando, e as oportunidades do dia a dia. Nesse mundo, como Malu se lembrou, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, nessas situações que a vida vai nos oferecendo, são todas elas convites para melhoria, para aperfeiçoamento, para nós mostrarmos àqueles que nos cercam, nos dois planos da vida. Precisamos estar cientes que nós temos uma multidão de espíritos que fica aguardando a nossa melhor forma, que nessa hora possamos honrar a condição de sermos irmãos desse espírito que tanto tem nos auxiliado. E espíritos como Paulo, que tanto nos envolvem, que nos deixam animados, que a gente possa prosseguir, porque eles seguem à frente, nos convidando a prosseguir. E assim, Senhor, e em nome desses espíritos benfeitores, agradecemos a todos que se fazem vinculados a nós, alguns pelos elos consanguíneos, outros pelas faixas de vibração, e mesmo aqueles que nos veem pelos compromissos assumidos em outras eras, buscar o ajuste, a melhoria. Agradecidos que somos, pedimos pelo acréscimo da misericórdia, que o nosso Pai siga nos renovando as oportunidades, ampliando o próprio entendimento para que a gente possa prosseguir, sempre mais firmes, fortes e resolutos, sendo instrumentos da vontade do Senhor. Não colocamos impedimentos, porque, como diz Paulo, eles não estão na lei, quando muito eles somos nós que produzimos, mas sejamos então mais valorosos, fraternos, irmãos, em nome de Senhor. Agradecido, Jesus, que possa nos envolver logo mais então no sono físico, bons trabalhos, companhias, aprendizados, energias possamos colher para no dia de amanhã escrever essa página que nos aguarda, que está em branco, com tudo aquilo que nos recomendas. Agradecidos, te pedimos mais uma vez, permaneça conosco, que teu amor siga nos guiando, tua sabedoria siga nos auxiliando a discernir, para que essa paz que busquemos possamos sentir em cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos chamar o Robinson aqui também. Robinson, obrigado por nos conduzir essa nave durante essa 1h30, né, Robinson, na técnica. Muito obrigada. Aprendo aqui junto a vocês. Com certeza, a gente aprende, aproveita tudo, né, Robinson? Exatamente. Com certeza. E o que eu poderia dizer aqui? Não sintamos acanhados em nos transformarmos. É o que mais necessitamos. A transformação, às vezes, dói, mas o resultado vale muito, muito, muito para as nossas vidas. É o que o Max falou, é a consciência tranquila e a paz de espírito. Então, vamos nos transformar, né? Vamos nos permitir recomeçar, renovar e nos transformar, né? Com a palavra de Jesus, com o evangelho de Jesus, com o exemplo de Jesus. Então, queridos, segunda-feira estaremos aqui para fazermos mais um estudo, tema 29, né? Com o casal Rabelo. E um beijo no coração de vocês todos e até lá. Fique com Deus. Assim seja. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância.
Nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade. E ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.